94. Realeazeit capítulo 605 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que veio a seguir foi um longo período de silêncio. Os olhos de Ana não estavam tão tranquilos como Roland pensava. Enquanto se entreolhavam, Roland viu um brilho nos olhos dela, que revelava nervosismo, medo e, acima de tudo, determinação. Foi por esse motivo que a expressão no rosto de Ana parecia tão irredutível. Ao notar isso, Roland finalmente percebeu que ele não iria conseguir mudar a cabeça dela. Ele fechou os olhos e deu um longo suspiro. Tudo bem, mas você tem que me prometer uma coisa. Diga. Você não pode ir para a linha de frente. Você terá que ficar sempre na retaguarda. Prometido. Se algo acontecer no campo de batalha, Roland molhou os lábios. Quero dizer, se algo assim acontecer, deixarei a região norte imediatamente. Ana disse sem rodeios. Roland pareceu surpreso por um instante. Você tem medo que eu tente te vingar e acabe morrendo desnecessariamente, não é isso? Ela acariciou as bochechas de Roland gentilmente. Somente rouxinol e cinzas fariam algo assim. Já eu, retornarei rapidamente à região oeste, levarei todos os seus leais seguidores para a Ilha Adormecida e ficarei lá, enquanto continuo a resistir à cidade sagrada. Vossa Majestade, embora eu preferisse morrer junto com você, eu sei que você nunca concordaria com isso. Ao falar disso, ela parou por um momento antes de continuar. Eu prometo que, se isso acontecer, assumirei seu legado e não descansarei até que seu mundo ideal se torne realidade. Um mundo onde bruxas e pessoas normais possam viver livremente. Roland não respondeu. Na verdade, ele nem precisava. O amadurecimento de Ana havia ultrapassado suas expectativas. Ouvir isso de Ana foi uma das melhores recompensas que ele já recebeu na vida. Ela estendeu a mão e começou a desabotoar a camisa de Roland. Nada mais precisava ser dito. O casal se jogou na cama aos beijos. Em seguida, peças de roupa foram atiradas para um lado. Neste momento, os destinos de Ana e Roland foram firmemente conectados, com as estrelas do céu servindo como testemunhas. 2 dias depois, Roland decidiu fazer um discurso final na praça antes de embarcar rumo ao norte. As pessoas que vieram após ouvirem a notícia lotaram tanto a praça que praticamente não havia local disponível. Após 1 ano e meio de desenvolvimento, a velha vila fronteiriça não existia mais e foi substituída pela próspera e cheia de vida cidade de Primavera Eterna. Isso havia trazido massivas mudanças na vida das pessoas. Isso também significava que a reputação e popularidade de Roland haviam subido a níveis astronômicos. Bom dia, meus súditos. Quando ele subiu ao palanque, gritos empolgados e aplausos soaram imediatamente. Vida longa ao rei, vida longa a vossa majestade Roland. Essas pessoas estavam tão enérgicas que nem precisavam de encorajamentos ecos para aumentarem seu ímpeto. Elas conscientemente e entusiasmadamente ovacionavam o rei com respeito e balançavam suas mãos no ar. A agitação só diminuiu gradualmente após 7 minutos. Todos vocês já devem saber. Roland olhou para os incontáveis pares de olhos reverentes abaixo do palanque e falou em tom profundo. Nosso reino está prestes a travar uma guerra de legítima defesa contra um invasor. O inimigo não é outro senão a cidade sagrada de Hermes, que já deixou os reinos de Coração de Lobo e Inverno Eterno. Hoje, dos 4 reinos, somente o reino de Castelo Cinza e o reino do Alvorecer ainda estão de pé. E neste momento, nosso reino é o novo alvo deles. Eu sei que alguns de vocês costumavam acreditar no Deus da Igreja. Não tem nada de vergonhoso nisso. Suas inocências foram sabotadas e suas esperanças, enganadas. Vocês acham que eu culparia as vítimas ao invés dos mentirosos e ladrões? Claro que não, ele levantou o punho. A Igreja deve pagar pelo que fez. Só com a venda das pedras da retaliação divina, eles lucram mais de 100.000 moedas de ouro por ano. Esse dinheiro deveria pertencer a todos vocês. Por quê? A razão é simples. Os nobres não queriam gastar uma quantia de dinheiro extra para comprar as pedras da retaliação divina. E sabe o que eles fizeram para compensar o gasto a mais? Eles aumentaram as taxas, confiscaram propriedades e aplicaram golpes descaradamente. E não para por aí, o dinheiro suado de vocês também foi usado para construir igrejas, sustentar padres residentes e realizar cerimônias de batismo. Acredito que todos vocês já saibam disso. As 2 coisas que o povo mais entendia e odiava eram exploração e opressão. Os métodos da igreja não eram tão revoltantes quanto os dos nobres,
Mas aos olhos do experiente Roland, não era difícil revelar tudo isso enquanto manchava completamente a imagem da igreja. A igreja prometeu que essa quantia de dinheiro seria convertida em bênçãos de Deus, mas o que aconteceu no final? Antes de eu vir para esta vila, as pessoas tinham pouco que comer e vestir. Fome e frio severo atacavam os cidadãos durante os meses dos demônios a cada ano e ceifavam as vidas de muitos. Quanto àqueles que sobreviviam, vocês realmente acham que foi por causa da ajuda da igreja ou de Deus? Não. Eles não fizeram nada. Roland aumentou o tom da voz. Eles não passam de sanguessugas que só querem drenar o sangue de vocês até secar. Os nativos viram essas coisas acontecerem com seus próprios olhos, enquanto a maioria dos refugiados de outras cidades tiveram experiências similares. A praça explodiu em alvoroço enquanto todos atribuíam seus sofrimentos passados à igreja. Portanto, eu nunca irei me render. Melhor que isso, eu não vou perder para esses sanguessugas. Roland balançou o punho no ar e declarou em voz alta. O primeiro exército reduzirá eles a pó, e assim ninguém mais se atreverá a roubar meus súditos novamente. Vocês não precisarão mais se preocupar em pagar dinheiro para construir igrejas ou para redimir-se pelos seus pecados. Essa porcaria de taxa não existirá mais no novo reino de Castelo Cinza. Os fatos comprovaram que sem a presença da igreja, a cidade de Primavera Eterna só tenderá a melhorar cada vez mais, assim como as demais cidades do reino. Todas as coisas que vocês possuem hoje foram criadas por suas próprias mãos e espírito, e não por coisas ilusórias. É por isso que eu tenho repetidamente enfatizado a glória do trabalho. Somente o trabalho pode criar riqueza, e vocês são os trabalhadores mais gloriosos que existem. Vocês devem se orgulhar disso. Sem vocês, a próspera cidade de Primavera Eterna que temos hoje não seria uma realidade. Ele fez um gesto com a mão para que os súditos interrompessem os aplausos e aclamação. O primeiro exército já embarcou para a região norte, e nossos soldados lutarão contra a igreja. Se nós formos derrotados, perderemos tudo o que temos e retornaremos à miséria que vivíamos antigamente. Digam-me, vocês querem retornar ao que éramos no passado? As respostas que ele recebeu foram as óbvias. Não, Vossa Majestade. Nós iremos lutar contra a igreja até o fim. Mataremos todos, expulsaremos eles de nosso reino, protegerei Vossa Majestade com minha vida. Havia todos os tipos de respostas, mas o recado principal era o mesmo. Eles estavam dispostos e prontos para defender tudo que eles haviam obtido com suor e esforço. É ótimo ouvir isso. Mas eu não preciso que vocês participem da batalha contra o inimigo. Essa é uma responsabilidade do primeiro exército. Vocês também não precisam pagar taxas extras para dar suporte à guerra. Isso é o que o inimigo faz com o povo deles. Tudo o que vocês precisam fazer é continuar vivendo suas vidas e ajudar no desenvolvimento desta cidade, participando das construções e produções. Esta sim seria a maior assistência que seus compatriotas, que lutarão na linha de frente, poderiam receber de vocês. Roland colocou a mão direita no peito e saudou. Nós seremos vitoriosos. Vida longa ao reino de Castelo Cinza, pela vitória, vida longa ao reino. As pessoas entoaram repetidamente essas duas frases, e não pararam até mesmo depois do embarque de Roland. Na tarde do mesmo dia, a última leva de soldados embarcou nos navios a vapor. O Roland, servindo como navio-almirante, apitou para sinalizar o início da jornada. O destino era a Vila do Vale Profundo. Release capítulo 606 Vila do Vale Profundo, região norte do reino de Castelo Cinza. Edith já estava esperando no salão quando o Duque Calvin entrou no castelo da Floresta de Jade. Minha filha querida. Ela interrompeu ele impiedosamente. Por que você está tão atrasado? A carta que te enviei há um mês dizia para você ajudar o primeiro exército com as preparações de guerra. Nós temos que fazer o nosso máximo para atender a todos os requisitos. Sim, assim que recebi a carta, notifiquei o Conde Ayer e enviei nosso mordomo para cá para supervisar as coisas. Não foi o suficiente. O Duque disse com os braços ainda abertos no ar, esperando pelo abraço. Claro que não. Cruzando os braços, Edith disse em desagrado. Teria sido muito melhor se você estivesse aqui pessoalmente. A guerra contra a igreja é muito importante. Nós devemos tratar isso com muita seriedade. Mas aqui é o domínio do Conde Ayer. Seria inapropriado. Me poupe, pai. O que conhecemos como nobreza está prestes a acabar. E você ainda se importa com essas questões de domínios e feudos. Eu pensei que você havia se tornado mais decidido após a rebelião das famílias ao exilista. Constrangido, o Duque Calvin disse,
Eu pensei que minha filha iria pelo menos me abraçar e dizer que sentiu minha falta, ao invés de falar sobre outros assuntos. Sério? Edith riu. Então não foi o senhor que deu um chilique um dia desses, me chamou de desgraçada cruel, e disse que eu era uma filha ingrata por ter mordido a mão que a alimentou? Se eu não me engano, você até quis quebrar uma xícara, mas desistiu porque ela era muito cara. O Duque engasgou. Eu. Droga, quem disse isso a ela? O Duque pensou. Enquanto o Duque ainda pensava numa resposta, Edith se aproximou dele e o abraçou. Bem-vindo à Vila do Vale Profundo, pai. Satisfeito? A fúria do Duque se dissipou instantaneamente. Um misto de sentimentos o invadiu quando ele acariciou a cabeça de sua filha. Às vezes ele se perguntava como Edith havia se tornado tão talentosa e bonita. Ela era filha de sua primeira esposa, mas a personalidade dela era bem diferente da de qualquer um da família. Ele até pensaria que Edith não era sua filha se ela não parecesse tanto com a mãe dela. Ao se abraçarem, contudo, o Duque sentiu novamente a conexão que eles tinham pelo sangue. Ela ainda era a pérola da região norte, que ele havia criado desde menininha. Após um momento, Edith o empurrou com cara feia e disse: Você está fedendo. Sugiro que tome um banho primeiro. Eu trouxe alguns sabões perfumados da cidade de Primavera Eterna. Tente usar um no banho. É melhor que essência de cássia. 2. Depois eu faço isso. Calvin olhou ao redor. Bem. Onde está o Conde Aer? Porque ele não veio me receber no salão. Eu mandei ele voltar para a mansão dele no subúrbio. O quê? O Duque olhou para sua filha, chocado. Ed deu de ombros e disse: Ele não dá a mínima para a vontade de sua majestade, e nem mesmo te obedece, pai. Se eu não tivesse chegado a tempo, muito provavelmente ele teria irritado as tropas avançadas. Nem todo mundo consegue enxergar claramente a situação atual. Muitos deles se recusam a abrir os olhos. Com esse tipo de gente, eu não quero desperdiçar um segundo do meu tempo. A melhor opção é mandá-los para longe. Mas ele entregou o castelo e a vila tão obedientemente assim? Claro que não, mas eu tenho o primeiro exército. Ela sorriu. O mesmo exército que conquistou a cidade real de Castelo Cinza em um dia. Então o que você acha que meia dúzia de cavaleiros podem fazer? Eu não sei se estou imaginando coisas ou não, mas Edith mudou muito nesses 2 meses. O sorriso dela é mais sincero, totalmente diferente daquele sorriso falso que ela dava em público. E também tem um brilho nos olhos dela, coisa que eu não vejo desde que ela era uma criança. Calvin pensou. Ele percebeu que sua filha amava a vida que tinha agora. Pelo menos ela estava mais feliz do que era na região norte. A mudança fez ele ficar com um pouco de inveja, além de outros sentimentos complicados. Talvez justo como sua filha havia dito, eles de fato perderam alguns de seus direitos após serem privados de seus status como nobres, mas isso também os libertou de seus territórios. Agora havia um grande futuro à frente dela. Ela poderia visitar outros lugares além da região norte e experimentar uma vida diferente. Após entrar na sala do Lorde, Calvin bebeu 2 xícaras de chá preto e respirou fundo. Então agora nós devemos ficar aqui e esperar por Sua Majestade? Edith abriu o livreto de anotações e disse: Não exatamente, há muitas coisas que devemos fazer. Precisamos entregar todos os materiais, como comida, cavalos, vestimenta, ervas medicinais e outras coisas para a Vila do Vale Profundo. Na nova carta que eu recebi de Sua Majestade, ele disse que lingotes de cobre e ferro também teriam que ser entregues aqui. Quanto mais, melhor. Então ele quer pilhar toda a região norte. O Duque pensou. Você realmente acha que Sua Majestade pode derrotar a igreja? Ele pode não ser capaz de atacar a cidade sagrada de Hermes e erradicar totalmente a igreja. Mas não será um problema para ele deter a invasão da igreja na Serra do Vento Congelante. Ela parou por um momento. O que Sua Majestade mais precisa agora é tempo. Tempo? Você não viu as fábricas dele, então você não entende o quão poderosa é a cidade de Primavera Eterna. Edith olhou para o pai dela e disse: E não importa quem você seja, um cavaleiro, um mercenário, o exército de julgamento ou um fiel fervoroso da igreja, todos perecem quando confrontados pelas armas de fogo. E as fábricas mantêm uma produção contínua de balas. Além disso, leva somente alguns minutos para ensinar um cidadão comum a como manusear uma arma de fogo para matar os inimigos. Após um mês de treinamento, eles podem se tornar soldados e ir para o campo de batalha. E após 3 meses, eles se tornarão um exército indestrutível. O que você quer dizer, pai?
A produção de balas é bem mais rápida que o crescimento de um ser humano comum. É diferente das espadas e armaduras. Um ferreiro com 10 aprendizes consegue fazer, por ano, 10 conjuntos de armadura e 30 espadas. Por outro lado, uma fábrica consegue produzir milhares de balas em um único dia. Com tamanha produção, não demoraria muito para que todos os cidadãos de uma cidade pudessem usá-las, sendo que uma única bala poderia matar um cavaleiro com armadura mais pesada. Calvin abriu a boca, mas não sabia o que dizer. É normal que você não acredite em mim. Afinal, essas coisas podem soar um pouco absurdas. Mas eu vi com meus próprios olhos como eles lidaram com os inimigos quando eu participei da Operação Extração de Presas liderada pelo Primeiro Exército. Edith disse lentamente. Portanto, Sua Majestade irá obter a vitória cedo ou tarde contanto que o Primeiro Exército consiga manter a linha defensiva. E após 3 meses, a cidade de Primavera Eterna terá treinado um novo grupo de soldados e produzido as armas que eles precisam. Mas o mesmo não acontecerá com o exército de julgamento, que ficará cada vez mais fraco com o passar do tempo. Após um pequeno momento de silêncio, o Duque abriu as mãos e disse: Bem, eu vou acreditar no que você disse. Mas por que você não responde às minhas cartas já que tem uma impressão tão boa assim de Sua Majestade? Eu digo: casar com ele. Heleaswit capítulo 607. Além de enviar uma carta formal de resposta a Roland Wimbledon, o Duque também havia enviado uma carta particular a Edith, revelando com entusiasmo suas ideias. Já que Roland ainda não havia se casado, se a sua filha pudesse se tornar a esposa do rei, ele ficaria muito feliz e tranquilo. Não havia amor verdadeiro em casamentos políticos, ou pelo menos esse não era o ponto principal em tais casamentos. A pérola da região norte sabia disso claramente. O Duque acreditava que essa era uma grande oportunidade, especialmente neste cenário atual, em que todos os territórios dos nobres seriam tomados no futuro. Isso significava que o rei seria o único nobre no reino de Castelo Cinza. E a posição dela como rainha seria extraordinária. Calvin acreditava que sua filha iria entendê-lo. Contudo, nem Sua Majestade nem Edito responderam. Não me diga que é porque você não gosta dele. O Duque encheu a terceira xícara de chá preto para si e disse: Eu nunca vi você gostar de ninguém antes, mas isso não importa. Você considerou casar com Timothy, então por que não pode considerar casar com Roland? Não, é diferente, pai. Qual é a diferença? Timothy era rei, e agora Roland também é. Edith fechou seu livreto de anotações e disse: Não, Timothy precisava de um aliado confiável ou de um subordinado na região norte. A única forma de garantir isso era o casamento. Se eu dissesse não, ele expulsaria nossa família e encontraria outra família mais obediente. Em outras palavras, a posição de nossa família estaria condenada se eu não me tornasse a rainha. Não haveria nada que pudéssemos fazer. Então eu tive que arrastar esse casamento. Se Roland e a região oeste falhassem, eu iria assumir minha posição como rainha, casando-me com Timothy. Mas se Roland vencesse, eu não precisaria me casar com ele. O que você quer dizer com isso? Roland me escolheu porque eu sou capaz, e não por causa da minha família, território ou riquezas. Todas essas coisas que eu possuo não são importantes aos olhos dele. Sua filha passou a mão no cabelo. Já que os nobres e as normas não vão existir mais, por que eu devo obedecer a esses regulamentos antigos? Sabe, ela continuou a falar. Na prefeitura da cidade de Primavera Eterna, há poucos oficiais que são de famílias nobres. A maioria é composta por pessoas comuns, que assumiram os cargos após vários testes. Admito que eles têm muitos defeitos, mas quando se trata do trabalho que exercem, eles não perdem para nenhum nobre. Essa é a nova forma de governar de Sua Majestade. Você não precisa se preocupar em perder sua posição contanto que conclua o trabalho que lhe foi designado. Então esqueça logo essas normas antigas, e se adapte à nova política adotada pela prefeitura. Assim você não vai me atrasar. Mesmo assim, você ainda pode ser a rainha. O Duque não desistiu e continuou: Você pode mostrar para ele o quão capaz você é e dar à luz a um príncipe. Assim a família Cante será um aliado inseparável do rei. O futuro de seu irmão também estaria assegurado. Edith hesitou por um momento. Eu receio que não possa fazer isso. Por quê? Sua Majestade Roland. Ele parece acreditar no amor. Então ele já tem alguém em mente. O Duque se surpreendeu. Sim, uma bruxa. O quê? Ele não acreditou no que ouviu e se perguntou se seu ouvido estava falhando. Pergaminho disse que Sua Majestade Roland irá se casar com uma bruxa.
Edith confessou. Pergaminho também é uma bruxa, e ela trabalha como ministra da educação na prefeitura. Então é um casamento político? Calvin só pôde pensar nessa resposta. Mas isso é muito absurdo. Bruxas não podem ter filhos. Não é um casamento político. Ele só quer se casar com ela porque a ama. Ela se recostou na cadeira enquanto se entretinha com a pena de escrever. Sim, o amor é o motivo principal desse casamento. Isso pode soar inacreditável, mas após passar um mês observando ele na cidade de Primavera Eterna, eu cheguei à conclusão que ele não está mentindo. Por quê? Você entenderá quando vê-lo. De todos os nobres que eu já conheci, ele é o mais, digamos, diferente, sua filha disse com um sorriso de lábios fechados. E quanto aos herdeiros? Eles encontrarão um jeito de resolver esse problema. Edith balançou a cabeça. Mas isso não é da nossa conta. Não devemos nos envolver nisso. Machado de Ferro estava patrulhando nas trincheiras com um grupo de oficiais. O uso primário dessas trincheiras era se proteger de ataques de longa distância, como lanças. Obedecendo às ordens de Sua Majestade, as trincheiras foram divididas em várias seções. A distância entre cada seção era de 20 a 30 metros, e fendas longitudinais interconectavam as trincheiras, permitindo que os soldados avançassem e recuassem. Havia estacas de madeira afiadas e arame farpado na superfície, prevenindo que os inimigos invadissem este local rapidamente. Nos dois lados do campo de batalha, havia um bunker e uma torre, ambos equipados com metralhadoras. O bunker ficava na frente, e a torre logo atrás, formando uma rede de disparo contínua. Atrás das trincheiras, estava a área da artilharia. Havia 50 artilharias de campanha, lado a lado, equipadas com canhões normais. Um pouco mais atrás, estava a área dos canhões cancioneiros de 152 milímetros, que ainda não haviam sido colocados no lugar. Para garantir que tudo ocorresse dentro dos prazos, Machado de Ferro havia solicitado a Sua Majestade o transporte expresso de magia para trazê-lo a Tours para a Vila do Vale Profundo. Ao ver a estrutura do campo de batalha, uma expressão vitoriosa apareceu no rosto de Machado de Ferro. O grupo caminhou até o fim do campo de batalha e olhou para as montanhas amarronzadas no horizonte. Este lugar ficava localizado no sopé da grande lacuna da Cordilheira Intransponível, que também era o único caminho disponível para subir a montanha. Dali, eles conseguiam ver a íngreme Cordilheira Intransponível bem perto deles. A Serra do Vento Congelante ficava na encosta do outro lado da montanha. Sua significância estratégica, semelhante à de vila fronteiriça, era monitorar a cidade sagrada. Quando o sinal de fumaça viesse de lá, muitos aldeões da região norte e a vila do Vale Profundo conseguiriam ver o alerta. Levaria um dia e meio para que os inimigos marchassem da Serra do Vento Congelante para o local da emboscada, então o primeiro exército teria tempo de sobra a fim de preparar-se para enfrentá-los. Por que não evacuamos logo os civis da Serra do Vento Congelante? Brian, que o seguiu para checar o campo de batalha, não pôde deixar de perguntar. Se os deixarmos lá, é bem provável que a igreja force eles a consumirem as pílulas da loucura, e depois use eles na linha de frente do campo de batalha. Se fizermos isso, nossos inimigos vão perceber que montamos uma emboscada aqui. Não podemos assumir esse risco até que terminemos todas as preparações. Machado de Ferro disse, parecendo um pouco emotivo. Só resta a Serra do Vento Congelante ser a isca, já que ela está tão perto da cidade sagrada. Além disso, ninguém acreditaria em nós. Vanner complementou. Veja, se alguém correr para lá e informar aos aldeões que a guerra está prestes a começar, vocês devem cair fora daqui o quanto antes, e por favor, vão para o sopé da montanha. Quem iria acreditar nele? A não ser que a gente obrigasse eles a sair. Mas aí a cidade sagrada iria descobrir tudo. Brian suspirou. Eu sei disso, mas, não se preocupe. Com mais 3 dias, terminaremos nosso trabalho aqui. Machado de Ferro disse com a voz baixa. E então poderemos iniciar a evacuação. De acordo com a informação de nosso espião, as grandes forças da cidade sagrada ainda estão estacionadas no acampamento, então ainda temos tempo suficiente para evacuar os civis. Espero que sim. Os olhos de Brian se arregalaram de repente. Espere. O que é aquilo? O coração de Machado de Ferro agitou-se um pouco quando ele olhou na mesma direção que Brian olhava. No horizonte, acima das montanhas, havia um rastro de fumaça negra em meio às nuvens acinzentadas. Era um sinal da torre de alerta. Release capítulo 608. Observação. Neste capítulo,
Vocês verão a Serra do Vento Congelante ser referida muitas vezes como vila. Então não estranhe. Solidaal satisfatoriamente passou pelo portão quebrado e entrou no castelo da Serra do Vento Congelante. 3 dias para capturar a Serra do Vento Congelante. Tirando os 2 dias que ele gastou na viagem, levou apenas alguns minutos para ele romper a muralha desta pequena vila. Claro, aquele cercado de barro mal poderia ser considerado uma verdadeira muralha. Os poucos guardas simplesmente fugiram sem mostrar nenhuma resistência quando 2 deles foram cortados pelo exército de julgamento e caíram no chão, sem vida. Esta é a vila que protege a fronteira? Embora cedo ou tarde os moradores de outros territórios da região norte fossem ver o sinal de fumaça da torre de alerta, o que de fato enfureceu Soli foi o desrespeito que os habitantes desta vila mostraram em relação à igreja. Eles haviam tratado o exército da cidade sagrada como inimigos de forma imediata, o que indicava o alto nível de sacrilégio desta vila. Soli despachou um esquadrão do exército de julgamento para se dirigir à torre de alerta, a fim de capturar alguns guardas para interrogatório antes de enforcá-los. Por este caminho, meu lord. O cavaleiro, que guiava o caminho, disse com uma voz trêmula. Sob risco de morte, esses cavaleiros não mostraram nenhuma coragem, e nem mesmo tentaram proteger o lord deles. Ao invés disso, eles se ajoelharam instantaneamente e juraram servir a igreja. Essas pessoas sem fé são todas feias, fracas e miseráveis. Elas são o completo oposto dos guerreiros do exército de julgamento, que lutam em nome das divindades. Após matar vários guardas pelo caminho, o exército de julgamento invadiu a sala do Lorde e cercou todas as janelas que poderiam servir como escapatória, embora Soli não achasse que o Lorde tivesse a coragem de escapar pelas janelas. Soli entrou calmamente no local enquanto olhava para o Lorde, que gradualmente se encolhia na cadeira a cada passo que Soli dava. Boa tarde, Lorde Kevan Maten. Como você se atreve a invadir a Serra do Vento Congelante? A cidade sagrada que quer se tornar inimiga do reino de Castelo Cinza? Ele está acabado. Soli pensou. O medo possuiu completamente. Após passar décadas defendendo Hermes das bestas demoníacas, o arcebispo havia desenvolvido uma habilidade única, que era sentir o sabor do medo. Algumas pessoas poderiam converter o medo em desejo de sobrevivência, enquanto outras seriam completamente devoradas pelo medo. Converter medo em desejo de sobrevivência era considerado a qualidade essencial para que um guerreiro do exército de julgamento fosse promovido para um membro do exército da punição divina. Aqueles que eram devorados pelo medo eventualmente se tornariam obsoletos nas infindáveis guerras cruéis. Kevan obviamente fazia parte dos que eram devorados pelo medo. Isso mesmo. Vai dizer que você só ficou sabendo agora. O quê? Não. Eu não sei do que você está falando. É tarde demais para se arrepender, meu lord. Soli o interrompeu. Você ofereceu um valor mais alto pelos grãos e proibiu que comerciantes fossem à cidade sagrada. Não me diga que você fez isso por fazer. O rei de Castelo Cinza quer transformar a Serra do Vento Congelante em um posto avançado de guerra contra a cidade sagrada. Então, naturalmente, você não pode nos culpar por um contra-ataque antecipado, não é? Sua acusação não tem fundamento. Kevan balançou a cabeça repetidamente. Eu não fiz nada do que você me acusou. O rei nunca mandou embaixadores para cá. Ninguém aqui planeja atacar Hermes. Está tudo bem se você não admitir. A igreja tem alguns métodos para encontrar a informação desejada em sua cabeça. Não será nada bom para você se as coisas chegarem a esse ponto. Então é melhor que me conte tudo o que sabe agora. Eu realmente não fiz nada disso. Você não pode me acusar injustamente. Ele encolheu seu corpo obeso e disse. Eu sou o Lorde da Serra do Vento Congelante, um conde do reino de Castelo Cinza. O que você fez violou o Tratado dos Meses dos Demônios. Basta. Você merece isso. Solidaal acenou com a mão, e os guerreiros do exército de julgamento imediatamente arrastaram Kevan para fora da sala. Depois que o arcebispo se sentou na cadeira do Lorde, ele vagamente sentiu que algo estava errado. O Lorde foi obviamente destruído pelo medo. Então por que ele se recusou a confessar? Será que ele é tão leal a Roland Wimbledon que prefere ser interrogado pela cidade sagrada do que revelar o plano do rei? Naquele momento, o chefe de justiça entrou na sala do Lorde. Milord, Pitsus ocupou o celeiro, mas o quê? Não há muita comida lá. Provavelmente apenas o suficiente para alimentar os aldeões desta vila por 1 ou 2 meses. É impossível que tal quantidade sustente um grande exército.
Você tem certeza? Pitsos procurou por todo o canto do celeiro e interrogou os guardas que trabalhavam lá. Eles disseram que recentemente não houve nenhuma entrega de grãos no celeiro, e que os grãos de lá são do estoque do ano passado. O chefe de justiça reportou detalhadamente. Então por que surgiu a notícia de que esta vila estaria comprando grãos a preços altos? 2. Soli meditou por um momento. Vá perguntar aos comerciantes. Sim, milord. O chefe de justiça assentiu com a cabeça. Ademais, fizemos uma vistória completa nos campos de guarnição ao oeste da vila. A maioria dos vagões está vazia. Os cavaleiros rendidos disseram que desde o dia em que o exército da fronteira foi completamente aniquilado em Hermes, nenhum novo guerreiro foi recrutado. Isso significa que a Serra do Vento Congelante não está preparada para a guerra, o que contradiz a informação passada por Zero. As sobrancelhas do arcebispo franziram profundamente. Após um longo silêncio, ele ordenou: deve haver fiéis da igreja nesta vila. Reúna-os e pergunte-os sobre as mudanças que ocorreram na Serra do Vento Congelante nos últimos 2 meses, com detalhes. Questione os ratos locais e aqueles que se submeteram à igreja voluntariamente. Eu quero saber o que está de fato acontecendo o mais breve possível. O chefe de justiça se curvou e disse: cumprirei as ordens imediatamente. Soli se recostou na cadeira e suspirou profundamente. O plano de atacar o reino de Castelo Cinza havia sido elaborado há muito tempo. A prática nem sempre obedecia à teoria, Soli sabia disso, mas mesmo assim ele odiava ter imprevistos. O que está acontecendo? No dia seguinte, o chefe de justiça colocou um relatório cheio de informações coletadas na mesa do arcebispo. Soli abriu o relatório e foi direto para a primeira página. 2 comerciantes locais compraram grãos a preços altos. Eles acumularam um total de 600 sacas. 3. Isso é só um registro, milord. O chefe de justiça disse em voz baixa. Assim que obtive a informação, me dirigi à casa de cada um deles, mas encontrei apenas um total de 12 sacas nas despensas. Também não havia ninguém lá. Parece que fugiram quando viram o sinal da torre de alerta. Você quer dizer? Concluiu. Soli imediatamente entendeu o que o chefe de justiça queria dizer. Sim, milord. Para criar uma falsa imagem, eles conspiraram com os mascates. 4. De fora da vila. Os mascates lhes vendiam os grãos, depois eles transportavam os grãos de volta aos mascates sem ninguém perceber, e então repetiam o ciclo. De onde vieram esses mascates? De todas as outras áreas da região norte, como a Vila do Vale Profundo, Cidade da Noite Eterna, Castelo do Vento Uivante. A compra a preços altos iniciou há um mês. No começo, poucas pessoas notaram. Mas depois o volume de comércio aumentou tanto que finalmente atraiu a atenção dos comerciantes. Nós colocamos todos os mascates que estão nesta vila em custódia, mas não conseguimos encontrar os que transportavam grãos. Se eles estão em conluio, há uma pequena chance de capturá-los. Mas, por que eles fizeram isso? Só para atrair a atenção da cidade sagrada e fazer o sumo pontífice atacar mais cedo. Soli pulou para as últimas páginas do relatório, e então uma informação chamou sua atenção. Os patrulheiros da torre de alerta estão mortos. Quando ele diz que eles haviam tratado o exército da cidade sagrada como inimigos de forma imediata, ele se refere ao sinal de fumaça da torre de alerta, que foi acesa assim que o exército da igreja se aproximou da vila. Na certa ele esperava que a vila se rendesse pacificamente, e não que fosse enviar o sinal de fumaça, que indica a invasão de um inimigo. 2. Para vocês entenderem a lógica, pensem o seguinte: se você é um rei ou rainha e descobre que o inimigo está comprando grãos a preços bem altos na fronteira, isso quer dizer que ele quer monopolizar todos os vendedores de grãos locais, que vão procurá-lo para vender os grãos por causa do preço tentador. Ou seja, porque o inimigo quer acumular grãos assim de repente. Só há uma resposta: ele quer travar uma guerra. Foi por isso que a igreja atacou primeiramente e pensava que a vila estava repleta de grãos. 3. Aqui tem 2 informações. Primeira, as aspas em linhas de fala indicam a leitura de algo em voz alta. Segunda, saca foi uma conversão que fiz de PEX, que é uma unidade de volume para grãos, usada há muito tempo pela realeza britânica. Um PEC igual 2 galões igual 7,2 kg. Número 1 saca igual 60 kg. Fazendo a conversão de 5.000 PECs para sacas, temos 600 sacas. Converti para saca, pois é a unidade mais utilizada no Brasil e Portugal. 4. São comerciantes ambulantes que vendem de tudo.
Lembre-se que na Serra do Vento Congelante não tem rio nem mar. Então acho que a Novel preferiu chamá-los de mascates porque o estilo de venda deles lembra de um mascate, que percorre vastos pedaços de terra vendendo seus produtos. Reliazwit capítulo 609. Todos os três foram encontrados mortos numa choupana abaixo da torre de alerta. O chefe de justiça assentiu com a cabeça e disse: os guardas da torre de alerta trocam de turno a cada semana. Então quando os encontramos, os corpos deles já fediam. Certo. Então parece que não foram eles que acenderam a torre de alerta, e sim outros. Sully bateu com força na mesa, furioso, e depois começou a rir. Afinal, o que eles querem? Guerra? Ou só nos provocar? A razão específica ainda é incerta. Mas, milord, eu consegui um testemunho interessante de um rato. O chefe de justiça apontou para o relatório. Eu escrevi na última página. Sully foi para a última página rapidamente e leu. 2 semanas atrás, várias pessoas montaram uma barreira no caminho que dá acesso à Serra do Vento Congelante, proibindo qualquer um de ir ou vir. Exatamente. O rato planejava tentar a sorte na vila do Vale Profundo, mas assim que desceu a montanha, viu alguns comerciantes que estavam ao caminho de Hermes serem barrados pelos soldados. Parece que o Lorde realmente não tem nenhum envolvimento nisso. Sully pensou. Espera um momento. 2 semanas atrás? Quando foi a última vez que o grupo de mascates que vendia grãos apareceu? 3 dias atrás. O rosto do arcebispo instantaneamente ficou obscuro. Então quer dizer que as pessoas que montaram a barreira permitiram que esses mascates passassem? A resposta era clara como a luz do dia. Eles são cúmplices. O chefe de justiça disse. Pelo menos pelo que parece. Quantos estão protegendo a barreira? O rato só deu uma pequena olhada de longe. Ele estimou que havia algumas centenas deles. Contanto que descobramos o ponto fraco deles, estaremos bem. Sully se levantou e disse. Reúne o exército de julgamento aqui imediatamente, milord. O senhor pretende descer a montanha. O chefe de justiça ficou surpreso, mas rapidamente explicou. O sumo pontífice ordenou que permanecêssemos na Serra do Vento Congelante após capturá-la, para assim garantir que o caminho estivesse limpo e aguardar pela chegada do exército principal da cidade sagrada. Se o senhor quer apenas obter mais informações, sugiro despachar um pequeno grupo de guerreiros com a missão de capturar alguns inimigos para interrogatório. Isso será o suficiente. Não apenas os capturarei para interrogatório, como também destruirei a barreira deles. Esse é o preço que eles têm que pagar por zombar da cidade sagrada. Sully acenou com a mão impacientemente. Se nós partirmos agora, depois de amanhã mesmo já poderei ver a cabeça de cada um deles pendurada no portão da cidade. Isso não afetará o plano de ataque da igreja, portanto, não há razão para se preocupar. Mas se essa for uma armadilha que o inimigo montou, uma armadilha. Sully olhou para ele. Eu já liderei um exército e ataquei o castelo do Dente Quebrado no reino de Coração de Lobo. Foi uma batalha difícil. Eles se aproveitaram da geografia local e montaram inumeráveis armadilhas. Contudo, as armadilhas só causaram pequenos danos ao exército da punição divina. Então me diga, você acha mesmo que uma armadilha montada num campo aberto ao pé da montanha poderia nos causar problemas? Qualquer emboscada que eles tentem fazer, terminará em fracasso. Mas eu sinceramente espero que eles tenham a coragem para lutar ao invés de fugirem. O arcebispo parou por um momento e então continuou. Agora que você já entendeu, vai e faça o que eu ordenei. Sim, milord. Olhando para as costas do chefe de justiça, Sully sorriu maliciosamente. Eu nunca perdoarei esses blasfemadores. Tem uma grande tropa partindo da Serra do Vento Congelante? Machado de Ferro perguntou, olhando para o pombo que havia acabado de entrar na tenda. Por volta de 1000 soldados, magia disse enquanto batia as asas. E também não tem nenhuma carruagem transportando grãos. Estão todos de armaduras. Alguns deles carregam escudos enormes e lanças curtas. Escudos enormes. Machado de Ferro disse, surpreso. De que tamanho? Magia olhou para Machado de Ferro e inclinou a cabeça. Do seu tamanho, entendi. Bom trabalho. Machado de Ferro deu um pedaço de carne seca para o pombo e então chamou o guarda que estava de prontidão próximo à porta. Você, peça ao comandante do batalhão de fuzileiros, Brian, e o comandante do batalhão de artilharia, Vanner, para se reunirem aqui imediatamente. O inimigo está vindo. Após ouvir a informação, Brian não pôde deixar de franzir as sobrancelhas.
Porque eles estão vindo tão cedo. Levará de 2 a 3 dias para que Sua Majestade chegue à vila do Vale Profundo. Os canhões cancioneiros de 152 milímetros ainda não estão no lugar. A igreja de fato reagiu mais rápido do que esperávamos, mas independentemente que Sua Majestade esteja aqui ou não, precisamos manter nossos postos e nunca recuar. Machado de Ferro disse calmamente. Não importa o que aconteça, não podemos deixar que o inimigo atravesse nossa linha defensiva no sopé da montanha. Entendido, Brian e Vanner disseram em uníssono. Ótimo. Aqui está meu plano de batalha. Machado de Ferro passou a língua pelos lábios. Levará pelo menos um dia para que os inimigos cheguem ao sopé da montanha. Isso nos dará tempo suficiente para nos prepararmos. Nós temos mais de 2.000 unidades de pedras da retaliação divina. Distribua-os para o máximo de soldados possível na linha de frente. Os atiradores de metralhadora precisam de mais proteção do que qualquer um, então eles também devem usar as pedras. Ele explicou rapidamente o plano que ele havia criado. Além disso, vou reunir 10 bons atiradores e uma equipe de metralhadoras para proteger a senhorita Sylvie. Eles seguirão as instruções da senhorita Sylvie e darão conta dos inimigos que representem maiores ameaças, como as bruxas puras. Os demais soldados agirão de acordo com as instruções previamente estabelecidas durante o exercício militar. Eu tenho uma pergunta. Vanner disse, hesitando. No exército inimigo, os guerreiros que estão carregando os grandes escudos provavelmente são os guerreiros do exército da punição divina. Machado de Ferro assentiu com a cabeça. Pessoas comuns não conseguiriam marchar carregando escudos tão grandes. Será que uma bala consegue penetrar esse escudo? Brian perguntou. Não saberemos até tentar. Machado de Ferro respondeu sem hesitação e então olhou para Vanner. Se nossas pederneiras não derem conta dos inimigos, dependeremos do seu batalhão de artilharia para deter o exército da punição divina. Chega uma hora que o batalhão de artilharia tem que aparecer para salvar o dia. Ei, Vanner sorriu, orgulhoso. Deixe comigo, Vossa Excelência. 2 dias depois, Danny pulou dentro de uma trincheira, cedo da manhã, segurando seu adorado rifle. De acordo com as instruções, ele rapidamente se dirigiu ao seu posto, que ficava no lado direito de uma trincheira no centro do campo de batalha. Os arbustos e plantas nas áreas circundantes foram todos cortados, deixando um espaço aberto para ele ter uma visão ampla do campo de batalha e, assim, mirar precisamente. Ao colocar o olho no visor do rifle, Danny conseguiu ver as gotículas de orvalho na superfície das folhas, uma aranha tecendo sua teia no arame farpado, uma estrada barrenta cheia de pegadas de cavalo, e à distância, a cordilheira intransponível. Uma excelente posição de sniper. Ele puxou o ferrolho, empurrou a bala para dentro da câmara, e ficou esperando pela chegada dos inimigos. Por ser um caçador, Danny sempre foi paciente. Desde que ele se juntou à milícia em resposta ao recrutamento feito por Sua Majestade, ele havia participado de uma série de batalhas, como a Batalha Defensiva nos Meses dos Demônios, a operação contra o Duque de Forte Cancioneiro, o ataque à cidade real de Castelo Cinza, etc. A arma que ele usava evoluiu da pederneira para o mais novo rifle de ferrolho. Em termos de experiência de combate, ele poderia ser considerado um dos soldados mais experientes do primeiro exército. Se ele não tivesse insistido em permanecer na frente de batalha, hoje ele muito provavelmente seria um oficial do batalhão de fuzileiros, abaixo apenas do Sr. Brian. Ao invés de dar ordens, ele preferia a sensação de caçar uma presa. Desde o dia em que Danny pôs a mão numa arma de fogo, ele ficou profundamente apaixonado por esse equipamento. As armas de fogo eram práticas e poderosas. Bastava apenas ter uma boa visão e um pouco de talento para conseguir dominá-las. Ao segurar uma arma de fogo, Danny conseguia sentir um poder preencher seu corpo e coração. Release capítulo 610. Enquanto Danny esperava, um rapaz pequeno correu na direção dele pela trincheira. Capitão, você chegou cedo. Ele arfou, tirou a mochila do ombro e a colocou perto de Danny. Aqui está sua munição. Cedo? Se eu estivesse caçando nas montanhas, a este horário eu já estaria voltando da caçada. Danny disse casualmente. Quanta munição você tem para mim? 30 balas. Tão pouco, Danny murmurou. O rapaz pequeno era o soldado mais jovem do exército, que tinha apenas 16 anos. Seu nome era Malt. Ele veio para proteger Danny. Todo atirador especial ficava acompanhado de um protetor. Desta forma, quando os inimigos se aproximassem demais,
Eles poderiam rapidamente suprimi-los e ganhar tempo para recuar ou trocarem para baionetas. Danny não achava que precisava de um protetor, especialmente um menor de idade. A razão de ele ter aceitado o Malt foi porque ele não conseguiu recusar o pedido de Karl Van Batte. Ele foi vizinho desse ministro da construção por anos, e eles haviam vivido na mesma rua do novo distrito. Naturalmente, ele entendia que Karl via todas as crianças graduadas em sua escola como seus próprios filhos. Já que a posição de atirador especial ficava normalmente na retaguarda, o protetor estaria no local mais seguro comparado com os soldados na linha de frente. Danny sabia que Sua Majestade odiava que seus empregados abusassem do poder ou conspirassem entre si. Portanto, pegar Malt como seu protetor foi uma das poucas coisas que ele conseguiu fazer sem ofender Sua Majestade. Olhando para o Malt, que estava agachado pegando as balas, Danny não pôde deixar de perguntar: "Você já pensou em mudar de trabalho? Deixar o primeiro exército?" Malt respondeu sem levantar a cabeça. "Não, eu gosto muito daqui. Mas aqui não é brincadeira." Danny disse, erguendo as sobrancelhas. "Nós podemos ser mortos no campo de batalha a qualquer momento. Você não precisa correr esse risco. Como um graduado da escola de Karl, você está totalmente qualificado para um trabalho na prefeitura. Lá você pode ter um trabalho tranquilo e ganhar mais do que aqui no exército. Mas eu não gosto do trabalho de lá da prefeitura. Odeio ficar passando recados, preenchendo documentos e etc. O que eu gosto mesmo é de segurar uma arma e proteger Sua Majestade." Além disso, ele de repente parou e seu rosto corou um pouco. "Por causa da senhorita Nana?" Malt não respondeu, mas seu rosto ficou ainda mais vermelho. Danny explodiu em gargalhadas. "Quase metade dos soldados do primeiro exército admiram a senhorita Anjo. Acho que você não tem nenhuma chance. Além disso, o pai dela é um barão. Embora ele não possua terras atualmente, a filha dele não é alguém que você possa sonhar em conquistar." Não é isso." Malt disse, inclinando o corpo para a frente. "Eu ficarei satisfeito contanto que eu possa vê-la todo dia." Danny balançou a cabeça e parou de persuadir Malt. Ele sabia o quão teimosa uma pessoa poderia ser quando estava apaixonada. Ele próprio não era uma exceção. Sempre que ele fechava os olhos, a imagem de uma mulher de cabelos verdes apareceria em sua mente. Se ela não tivesse chegado a tempo para salvá-lo, ele poderia ter perdido sua vida na floresta. Mas naquela época, ela ainda era a famigerada serva do diabo, a reencarnação do mal. Sendo assim, Danny havia enterrado seus sentimentos bem no fundo de seu coração, não se atrevendo a contar a ninguém. Inesperadamente, na segunda vez que eles se encontraram, a inocência das bruxas havia sido provada. Consequentemente, ela se mudou para a Casa das Bruxas na área do castelo e abriu vários campos experimentais na Floresta das Brumas. Ele não poderia entrar na área do castelo quando bem entendesse, então sempre quando estava de folga, ele pegaria seu arco e flecha para caçar na Floresta das Brumas. Danny até mesmo havia se decidido que quando ele não servisse mais como soldado, ele se candidataria na prefeitura pela vaga de guarda florestal e escolheria a Floresta das Brumas como a sua nova casa. Naquele momento, o toque das cornetas soou. Isso sinalizava a chegada dos inimigos. Danny se livrou desses pensamentos e se concentrou no campo de batalha. No momento ele ainda era um soldado. Ele deveria lutar para proteger Sua Majestade e derrotar a igreja que caçava as bruxas. Quando o sol chegou no alto do céu, uma tropa com armaduras reluzentes apareceu no sopé da montanha. Para cercar o único caminho que dava acesso à montanha, o primeiro exército havia montado sua base a 1 quilômetro de distância do local. No momento em que os inimigos saíram da montanha, eles haviam pisado no alcance dos canhões do primeiro exército. Danny sabia muito bem que Machado de Ferro não perderia essa oportunidade de atacar os inimigos. Como se respondesse aos seus pensamentos, uma série de explosões abafadas soou atrás dele, assemelhando-se com o rugido dos trovões. Danny vagamente viu linhas negras voarem por cima de sua cabeça, indo na direção dos inimigos. A batalha começou sem aviso prévio. Olhando dali mesmo, Danny conseguiu ver claramente as balas de canhão caindo no solo inimigo e levantando nuvens de poeira. Os inimigos, que marchavam ordenadamente, imediatamente entraram em pânico. Tal reação era normal, considerando que essa era a primeira vez que eles foram atingidos por inimigos que eles não conseguiam ver. Se eles fossem um grupo de mercenários ou uma milícia, o moral deles teria sido completamente despedaçado após algumas rodadas de disparos. Mas a tropa da igreja não recuou, e sim começou a acelerar. Porém,
Os guerreiros não pareciam tão ordenados como antes. Eles nem mesmo haviam avançado 300 metros, mas já haviam sofrido 3 rodadas de ataque de canhões. A combinação das 50 artilharias de campanha foi o suficiente para bombardeá-los continuamente, criando um inferno na terra para os inimigos. Sem cavalos de guerra, eles tinham que atravessar esse campo infernal a pé. Os guerreiros da punição divina, conhecidos por possuírem uma força extraordinária, carregavam escudos enormes e avançavam na fileira da frente. Ao ficarem lado a lado, eles formaram uma parede de ferro com seus escudos. Neste momento, os inimigos estavam a aproximadamente 600 metros de distância da primeira trincheira. Mas essa parede de escudo não foi lá muito eficaz. Os projéteis rapidamente destroçaram os grandes escudos e atingiram os guerreiros da punição divina logo atrás, ferindo-os ou matando-os instantaneamente. Isso não é bom. Dani disse enquanto balançava a cabeça. Acho que eles vão ser destruídos antes mesmo de chegarem à primeira trincheira. Ele entendia muito bem como funcionava a dinâmica de disparos do primeiro exército. Primeiro, eles dariam conta dos inimigos a uma distância de 1.000 a 1.500 metros utilizando os canhões. Depois, assim que os inimigos se aproximassem das cercas de arame farpado, seria o turno das metralhadoras, e ao final, se os inimigos conseguissem chegar a uma distância de 200 metros e começassem a avançar, eles usariam os rifles de repetição num combate a curta distância. Por que não seria bom destruí-los? Malte deu uma olhada por cima da trincheira, ficando na ponta dos pés. Bem, é porque não vai sobrar nada para mim. Dani catou suas balas de rifle e as colocou no bolso. Em seguida, ele pegou sua arma e se preparou para ir embora. Aonde você vai? Malte o puxou pelo braço apressadamente. Eu vou para a primeira trincheira, na vanguarda. Dani se livrou da mão de Malte. Você fica aqui. Eu vou com você. Não me siga. Essa é uma ordem. Com essas palavras, Dani se agachou para passar pela trincheira de comunicação. O barulho das balas de canhão colidindo com o chão ficou cada vez mais alto. A cada som estrondoso, migalhas de areia escapavam das paredes da trincheira e caíam no pescoço de Dani. Ele assim soube que estava se aproximando da vanguarda pouco a pouco. Após passar por 3 trincheiras consecutivamente, Dani finalmente chegou aonde queria. Sob o olhar confuso de seus colegas do exército, ele colocou a cabeça por cima da trincheira a fim de observar os inimigos. Ele conseguiu ver claramente os grandes escudos do exército da punição divina, e até mesmo ouvir os gritos desesperados dos inimigos. Ele estava a cerca de 300 metros dos inimigos. A distância era boa. Respirando fundo, ele apoiou seu rifle, mirou um pouco acima de um escudo e atirou. Acompanhado de um som metálico alto, sangue azul espirrou por trás do escudo, que, junto com o guerreiro que o segurava, caiu no chão, revelando os atônitos guerreiros do exército de julgamento que se escondiam logo atrás. Dani puxou o ferrolho, retirou a cápsula fumegante e empurrou o ferrolho novamente. 2. O som de carregamento deixava extasiado e alegre. Já foi o primeiro. Dani pensou. 1. Trincheiras de comunicação são fendas longitudinais que interconectam as trincheiras. São usadas para permitir a passagem de uma trincheira a outra. Só que trincheiras de comunicação é um nome mais técnico. 2. Esta é a famosa, ou nem tanto assim, ação de ferrolho. Ação de ferrolho é um tipo de ação de arma de fogo, onde a manipulação de cartuchos para dentro e para fora da câmara da arma é feita por uma operação manual sobre o ferrolho através de uma pequena alavanca, normalmente localizado do lado direito da arma. Quando a alavanca é acionada, o ferrolho é destravado da câmara e puxado para trás para abrir o carregador, permitindo que o estojo vazio seja extraído e ejetado. O pino de percussão integrado ao ferrolho é armado e posicionado. Em seguida, um novo cartucho é posicionado, e empurrando a alavanca no sentido oposto, o novo cartucho é posicionado e encaixado na câmara que é então fechada e um novo disparo pode ser efetuado. Release capítulo 611. Dani constantemente mirava e atirava até que o clipe estivesse vazio. Outros 2 escudos grandes caíram. Dani não desperdiçaria suas balas nos guerreiros do exército de julgamento. Com aquelas armaduras finas, eles pareciam gloriosos, mas não conseguiriam suportar um único tiro de pederneira. O Lorde Machado de Ferro disse uma vez que o exército da punição divina era um inimigo assustador, pois qualquer um de seus guerreiros poderia lutar contra 10, mas ao mesmo tempo, eles eram escassos e difíceis de treinar, por isso valia a pena caçá-los.
O motivo pelo qual ele não gostava dos atiradores de metralhadora era porque esses caras eram muito arrogantes e desperdiçavam muita bala. Durante os únicos 2 exercícios de treinamento, um pelotão de metralhadora atirou centenas de vezes em uma única hora, o que fez até mesmo o Machado de Ferro ter uma dor no coração. Mas ao checar os buracos de bala, somente cerca de 100 balas acertaram o alvo. Danny achava que isso era um total desperdício de balas. Claro, ele também entendia a importância da metralhadora Mark e se houvesse um enxame de inimigos, ela seria a mais apropriada. Mas em termos de eficiência, os atiradores especiais eram muito mais notáveis. Uma bala para um inimigo. Isso fazia parte do seu treinamento rigoroso. Danny puxou o clipe e recarregou o rifle habilmente. Assim que estava prestes a se levantar e voltar a atirar, ele ouviu alguém ofegando atrás dele. Olhando para trás, ele viu Malt. Droga! Eu não te disse para ficar lá? Ele gritou com o Malt. Você violou uma ordem militar. O Lord Brian disse que um soldado nunca deve abandonar o posto, exceto em casos especiais. Então o senhor também violou uma ordem militar. Ao dizer isso, Malt limpou o suor da testa. Como seu protetor, devo ficar ao seu lado, segurando o impulso de espancar o moleque. Danny pegou algumas balas de seu bolso e as jogou na frente de Malt. Enche o clipe e fique abaixado aí. Sim, capitão. O rapaz prestou continência e disse com um sorriso. Depois que Danny matou 5 inimigos, houve algumas mudanças na tropa da igreja. O comandante da igreja provavelmente chegou à conclusão de que não conseguiriam chegar às trincheiras se continuassem avançando desse jeito, então ele mudou a tática. O exército da punição divina abandonou seus grandes escudos e avançaram em direção às trincheiras. Eles se moviam tão rápido que até mesmo cavalos seriam ultrapassados por eles. Eles se aproximavam mais e mais. Os disparos dos rifles de repetição e das metralhadoras soaram ao mesmo tempo. De repente, foi como se uma névoa de sangue aparecesse na frente de Danny. A poeira que se levantou do chão foi ainda mais densa cada vez que os canhões bombardearam. Parecia que havia uma mão invisível que derrubava todos os inimigos que se aproximavam. Ao deparar-se com tamanha força, a velocidade de avanço do inimigo diminuiu grandemente. Qualquer um tocado por essa força invisível era esmigalhado em pedaços, com sangue espirrando para todo lado. Um guerreiro da punição divina continuou correndo mesmo depois que um de seus braços foi penetrado por uma bala. Quando Danny mirou com seu rifle na direção dele, uma saraivada de tiros de metralhadora atravessou o corpo do inimigo. Sangue azul jorrou dos inúmeros buracos no peito do guerreiro da punição divina, e suas costelas foram totalmente dilaceradas. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda conseguiu dar 3 ou 4 passos à frente antes de cair no chão devido à inércia. Cuidado, capitão! Malt gritou de repente. Danny ficou chocado. Ao virar a cabeça, ele viu outro guerreiro da punição divina sair da nuvem de poeira enquanto segurava uma lança na posição de ataque. Então o guerreiro atirou a lança na direção de Danny com toda a força. Fui muito descuidado. Eu me foquei tanto em eliminar os inimigos que acabei atraindo a atenção deles. Um caçador não deve se expor por tanto tempo na frente da presa. Danny pensou. Antes que ele pudesse reagir, Malt o empurrou. Ambos caíram no chão da trincheira. Ao mesmo tempo, um barulho alto soou acima de suas cabeças. Danny sentiu uma dor vindo da parte de trás de sua cabeça, e seu corpo foi completamente coberto por terra. Danny sentiu que o som dos disparos de repente começou a ficar mais fraco, ao mesmo tempo em que um zumbido insuportável ecoava em seus ouvidos. Após um longo tempo, Danny recuperou seus sentidos. Ao tocar a parte de trás de sua cabeça, ele sentiu algo molhado e pegajoso. Eu devo ter batido a cabeça em algo duro quando caí no chão. E já que eu consigo me manter consciente, não deve ser nada sério. Com sua visão turva, ele viu um colega de equipe se aproximar dele. Você está bem? Danny ouviu vagamente o que o homem disse. Ele conseguiu acenar com a mão, sinalizando que estava bem. Me ajude aqui. Temos 2 pessoas feridas. O colega de equipe disse. Rapidamente, Danny e Malt foram cercados por mais colegas de equipe retirados debaixo do amontoado de terra. Naquele momento, Danny notou que a lança de antes havia destruído a quina da trincheira, criando um buraco grande no formato de uma tigela. A lança não havia passado por cima de sua cabeça, mas sim atravessado a quina e penetrado na parede de trás da trincheira. O monte de terra que havia caído por cima deles tinha vindo da quina que fora destruída pela lança. Quando ele olhou para Malt, seu coração de repente apertou. Ele viu que havia um grande ferimento no braço de Malt.
O braço dela estava quase separado do corpo, com apenas alguns pedaços de pele ligando ao ombro. A lança não foi atirada em vão. Ela atingiu Malt. Os colegas de equipe voltaram para a batalha, deixando um soldado para tomar conta de Malt. Todos os soldados do primeiro exército sabiam que contanto que um soldado ferido pudesse sobreviver até o final da batalha, a senhorita Nana poderia curá-los completamente. Portanto, estancamento de sangue e uso de curativos eram cursos obrigatórios no primeiro exército. O soldado pegou sua adaga e cortou fora o braço de Malt. Depois ele passou uma erva no ferimento e fez um curativo. Após sofrer esse tratamento, Malt acordou de seu estado de inconsciência, gemendo um pouco. Permaneça deitado. Você não vai morrer. O soldado o confortou. Onde está o capitão Danny? Estou aqui. Danny cerrou os dentes e se arrastou para chegar ao lado de Malt. Por que você fez aquilo por mim? Porque eu sou seu protetor. É claro que eu te protegeria. A boca de Malt abriu lentamente e fechou. E aí? Como fui? Cumpri meu dever, não foi? Danny de repente sentiu uma culpa indescritível invadir seu coração. Claro. Você agiu muito bem. Sério? Malt sorriu com dificuldade. E ainda de brinde, eu poderei me encontrar com a senhorita Nana. Isso mesmo. Vocês dois poderão se encontrar com ela. O soldado olhou para Danny. Você pode tomar conta dele, não é? Eu preciso retornar ao meu posto. Sim, eu posso. Obrigado. Danny disse com um aceno de cabeça. Depois que o soldado foi embora, Danny lentamente pegou seu rifle do chão e se levantou com dificuldade. Eu ainda posso lutar. O inimigo pagará com sangue por tudo isso. Danny pensou. Contudo, o exército da igreja que se aproximava havia desaparecido. Em meio a uma densa nuvem de poeira, os inimigos recuavam em pânico, e somente suas costas poderiam ser vagamente vistas. Os soldados do primeiro exército explodiram em comemoração. Eles haviam ganhado. Release capítulo 612. Roland saiu da cabine quando a canhoneira atracou. Ele ficou fascinado pelo que viu. A vila era cercada pelos dois lados por uma imensa formação rochosa arqueada para dentro, e os cipós que se penduravam do topo dessa formação rochosa, quando olhados de longe, se pareciam com fios de cabelo verde. Alguns bem grossos se estendiam até o chão da vila, fazendo com que as pessoas sentissem vontade de escalá-los. Devido a essa formação rochosa peculiar, a vila era bastante sombreada, e quando os raios de sol se esgueiravam pela pequena fenda que havia no topo, uma parede de luz dourada era formada. Essa luz dourada atravessava os densos galhos e plantas e criava um arco-íris acima do riacho. Olhando para esse cenário, Roland sentia que estava diante de uma floresta inexplorada. Contudo, a área não estava completamente desprovida de civilização. Ao longo do rio silencioso, havia diferentes tipos de construções feitas pelo homem. Os aldeões passavam para lá e para cá em meio aos arbustos. Pontos de fumaça poderiam ser vistos à distância. Todos viviam em perfeita harmonia com a natureza. Devido à pequena presença da luz do sol, a temperatura nesta vila era levemente inferior à de outros lugares. As cores das plantas, naturalmente, eram de um verde mais escuro. Agora ele entendia por que chamavam esta vila de Vila do Vale Profundo. Roland e as bruxas pisaram no cais coberto de musgo e se encontraram com as três pessoas que já estavam esperando ali há muito tempo. As três pessoas eram o comandante do primeiro exército, Machado de Ferro, o duque da região norte, Calvin, e sua filha, Edith. Nos encontramos novamente, Vossa Majestade. Edith prestou uma reverência. Felicito pela vitória em sua primeira batalha. Eu recebi a notícia no meu caminho para cá. Você fez um bom trabalho. Roland deu um aceno de aprovação com a cabeça. Machado de Ferro me disse que você não apenas facilitou o transporte de comida e munição, como também conseguiu atrair e enganar os inimigos com sucesso. Essas são obrigações da família Acante. Ela respondeu com um sorriso leve. Os comerciantes da região norte estão felizes de estar ao seu serviço. Mas o dono desta vila ainda era Timothy Wimbledon 6 meses atrás. Roland pensou. Os comerciantes das três cidades provavelmente nunca ouviram falar do novo rei. Eles só estiveram dispostos a oferecer seus serviços e conduzir esse plano por causa do poder de convencimento de Edith e da tremenda influência que ela tinha na região norte. Após pronunciar algumas palavras de encorajamento, Roland se virou para Machado de Ferro e perguntou: o relatório de batalha já está pronto? Sim, Vossa Majestade. Machado de Ferro prestou continência e continuou.
O relatório detalhado foi enviado ao seu escritório. Escritório. Eu conversei com o Conde Aer, e nós decidimos que Vossa Majestade deveria usar o castelo da vila como seu palácio durante sua estadia na vila do Vale Profundo. Edith continuou a explicar. Também, eu remobilei a sala do Lorde, de modo que ela ficasse exatamente igual ao seu escritório na área fronteiriça. A senhorita Magia me disse que o senhor gosta de trabalhar em um local iluminado, então quebramos uma das paredes e colocamos uma janela francesa no lugar. Sério? Roland perguntou com interesse. Então onde o conde irá ficar? A fim de não atrapalhar seu trabalho, o conde se mudou para a mansão dele no subúrbio. A pérola da região norte parou por um momento e então perguntou: o senhor quer que eu o convoque? Não, está tudo bem. Talvez ele não goste de tomar parte em políticas. Roland acenou com a mão, indicando que não precisava. Vamos entrar no castelo primeiro. Tudo bem. Por favor, sigam-me. Esse é o sabor do poder? Roland pensou enquanto estalava os lábios. Não é ruim prová-lo de vez em quando. Roland pensou que ele estava de volta na cidade de Primavera Eterna quando entrou na sala do Lorde. A grande mesa de mogno, junto com o balcãozinho para café e a poltrona reclinável no canto eram exatamente como os da área fronteiriça. A única diferença era o cenário que se via pela janela francesa. Aqui, ao olhar pela janela, ele poderia ver o verde da natureza ao invés da sombria cordilheira intransponível. Ele se perguntou o que o antigo dono, Conde Aer, acharia dessa renovação quando retornasse. Roland se sentou atrás da mesa e começou a ler o relatório. Embora já soubesse como havia sido a batalha, ele se sentiu muito alegre quando leu sobre as baixas da igreja. Essa era definitivamente uma vitória digna de ser lembrada. Sua preocupação sobre o exército da punição divina se dissipou quando ele viu que 156 deles haviam morrido durante a batalha. Parecia que essas poderosas e destemidas máquinas de matar não eram tão terríveis assim. Afinal, sangue e carne não poderiam competir com munição e fogo. Roland acreditava que não havia tantos guerreiros da punição divina entre as forças da igreja, já que cada conversão precisaria do sangue de uma bruxa. Agatha estimou que o número deles seria algo em torno de 1.500, dado o fato de que a lua sangrenta ainda não havia aparecido. Uma baixa de 10% nas forças do exército da punição divina era alta o suficiente para fazer com que a igreja lamentasse bastante. Além do exército da punição divina, mais de 300 membros do exército de julgamento foram mortos em ação, mais de 20 foram feridos gravemente e 4 comandantes foram capturados. Esses números eram triviais. Embora os guerreiros de julgamento fossem combatentes habilidosos e obstinados, Roland não os levava a sério, já que eles eram essencialmente o mesmo que os cavaleiros. Não obstante, o primeiro exército teve muita sorte de não ter encontrado nenhuma bruxa pura. Se tivessem encontrado, provavelmente eles não teriam vencido a batalha tão facilmente apenas com Sylvia e Ify os auxiliando. E quanto às baixas do primeiro exército? Roland dobrou o relatório. 2 mortos e 21 feridos gravemente. Machado de Ferro respondeu em tom baixo. No último esforço que os inimigos fizeram, eles atiraram várias lanças na direção de nossa base, atingindo 23 pessoas. 2 não conseguiram resistir e morreram, e os 21 feridos já estão recuperados e voltaram ao serviço. Após saber que a igreja havia conseguido ferir alguns soldados, Raio trouxe Nana para a vila do Vale Profundo rapidamente. Ninguém poderia prover um tratamento melhor que o da senhorita Anjo. Roland bateu na mesa e ordenou: prepare um barco e mande os corpos dos soldados mortos para a cidade de Primavera Eterna. Quero que eles recebam um funeral digno. Sim, Vossa Majestade. Após uma breve pausa, Machado de Ferro perguntou: Vossa Majestade, o que faremos com o líder da 4ª Unidade Especial de Tiro, Dani? Aquele caçador que eliminou 5 membros do Exército da Punição Divina. Roland pegou a xícara de chá e deu um gole. Qual é a sua opinião? Durante o socorro, Brian notou que os ferimentos que Dani e o seu protetor sofreram pareciam inconsistentes com suas posições. A notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Roland naquela mesma noite via sigilo do ouvir. Naquele momento, a batalha havia acabado de terminar. Considerando que o primeiro exército ainda estava absorto na celebração e que o protetor de Dani estava em uma condição crítica, Roland simplesmente pediu para Machado de Ferro cuidar dos feridos primeiro. Mas agora que ele havia chegado na vila do Vale Profundo, era hora de tratar desse assunto. Eu acho que, embora Dani tenha desobedecido à ordem e abandonado a posição dele sem permissão, ele fez uma grande contribuição para a vitória.
Ele eliminou 5 guerreiros da punição divina sozinho. Tamanho desempenho seria mais que o suficiente para torná-lo uma grande celebridade no exército. Portanto, eu avalio que os méritos dele compensam os deméritos. Machado de Ferro disse lentamente. Na cidade da Areia de Ferro, um guerreiro como ele seria até mesmo recompensado. Então, mas o primeiro exército não é como nenhum desses exércitos ultrapassados que recompensam os soldados baseado em quantos eles matam. Roland interrompeu. Você se lembra do que eu te ensinei durante a primeira sessão de treinamento? Machado de Ferro engoliu em seco. O senhor nos ensinou disciplina, Vossa Majestade. Somente um exército bem disciplinado se tornará imbatível. Roland se levantou e caminhou até a janela francesa. Espero que você sempre tenha isso em mente. Agora, me diga, de acordo às normas, o que deve acontecer com ele. Acho que quando a lua sangrenta aparece, a taxa de bruxas despertas aumenta drasticamente. Se tivesse chegado, haveria mais bruxas e, consequentemente, a igreja teria conseguido produzir mais guerreiros da punição divina. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.